7 anos estou convertida, vivendo debaixo da graça e da misericórdia do Senhor, mas nem sempre foi assim. 29 anos da minha vida, eu vivi o contrário de tudo aquilo que Deus queria de mim. E nós sabemos que como nós nascemos inclinados ao pecado, aí o inimigo entra. Aí ele faz o que ele quer, né? Porque eu vim de um lar que não conhecia Deus, nem católicos não eram. Eu cheguei acho que eu fui um pouquinho na igreja católica, mas ninguém na minha família era nada de crente. Eu não conhecia Deus. Como eu sempre digo, eu conhecia Deus de ouvir falar, como Jó. Era assim que eu conhecia Deus. Graças a Deus, hoje você liga a televisão e é o que ensina. É o que eles colocam, né, nas pessoas ali, que eles tentam impor que as pessoas façam, que é o certo, vamos. E aí o inimigo entra fundo. Pô, se você se sente um homem, faça isso. Se você se sente uma mulher, faça isso, né? Que hoje você pode sentir o que você quiser. Como é a sua vida na prática do jejum, da oração? Isso te ajudou a vencer essas tentações? Mas ali na hora, eu levantei por ter sido chamada pelo nome. Mas sem entendimento eu fui. Eu digo que eu não entreguei a minha vida a Cristo ali, mas Ele me abraçou. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127,00, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Seja muito bem-vindo ao Podcastle TV, um canal onde nós trazemos várias histórias que inspiram, que transformam, testemunhos de pessoas valentes, pessoas tementes a Deus e com muita fé e amor no coração e no propósito de vida, Medina. Hoje a história é forte, hein, Gu? Hoje é forte. Olha, que eu acho que a Aline, ela tem que mudar o nome dela para Presente de Deus. Porque ela está sendo presente de Deus na vida de muita gente. E a gente brinca que quando o Senhor nos manda alguém, é um presente do Senhor. Então, a Aline, ela está se chegando no nosso meio, né, Gu? E já chegou chegando já com um testemunho extremamente impactante, que já transformou a nossa vida com o testemunho dela. Sim. E hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer a Aline Souza. Glória a Deus. Ai, gente, como é bom estar aqui e poder glorificar o nome do Senhor, porque toda honra, todo louvor e toda glória para Ele. Que bom, né? Ser chamada presente de Deus. Muito bem-vinda, Aline. Obrigada. Deus abençoe da nossa casa. Glória a Deus. Maravilhoso poder estar aqui. É um nervosismo, porque sabemos que é muita responsabilidade falar das coisas do Senhor. Eu sei que é algo que eu vivi, mas é muita responsabilidade. Porque desde que o Senhor me transformou, poder falar daquilo que Ele faz, poder vivenciar tudo que Ele tem feito na minha vida é extraordinário. Extraordinário, gente. Vamos que vamos. Pronto, Aline, para contar o seu testemunho, que eu sei que é transformador. A gente conhece aqui um pouquinho da sua história. Sim. Medina foi caminhar hoje com você, então... Glória a Deus. E é muito legal, pô, é bênção demais ter você aqui na nossa vida. Glória a Deus. O Riquelmo, que é um cara aí que é nosso parceiro, nosso irmão mesmo. Cara que eu aprendo muito. E com você também. Glória a Deus. Esses encontros aí que a gente tem de casal e tal, é muito legal, porque são momentos que edificam, assim.
Vindo Sim. de vocês dois. São pessoas que sempre trazem a mensagem. Muitas vezes a gente está com o coração ali aflito, as angústias do dia a dia. E aí vocês sempre falando de Deus, do agir de Deus, do poder de Deus. Glória a Deus. Ser temente a Deus. E é muito legal. Hoje vai ser top, né, Medina? Sensacional. Mas e aí, Aline? Quem não conhece a Aline, vamos começar do começo, né? Do zero. Do zero. Quem era a Aline, a identidade da Aline mais jovem? Bom, vamos lá, vamos começar. Na verdade, bom, primeiramente, né, para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline, tenho 37 anos, 7 anos estou convertida, vivendo debaixo da graça e da misericórdia do Senhor, mas nem sempre foi assim. 29 anos da minha vida, eu vivi o contrário de tudo aquilo que Deus queria de mim, daquilo que Deus me criou para ser. E vou começar bem do comecinho, a partir do momento que eu me entendi por gente. Porque quando as pessoas me perguntam, quando foi que você percebeu que você gostava de mulher? Desde que eu me entendi por gente. Sabe, ali na escola, primeira série, pequenininha, né? Por quê? Tudo isso não é assim. Hoje em dia as pessoas falam assim, não, eu nasci homossexual. Hoje, graças ao Senhor, através da palavra dele, eu tenho esse entendimento. Nós não nascemos assim. Mas nós nascemos inclinado ao pecado. E dependendo da circunstância da vida que você tem, pode te levar a viver assim. E Certo. desde pequena eu vim de uma família meia disfuncional, né? Minha mãe morava com um padrasto. Ela tinha um marido que ele não era o meu pai, era pai dos meus 3 irmãos. E a minha mãe, ela apanhava muito. E Deus me trouxe isso à mente, porque eu tenho 3 irmãos homens. E eu achava que eu fui homossexual, eu tinha esse pensamento, por causa de 3 irmãos homens, que eu ainda não tinha minha irmã caçula. E eu achava que era por causa disso, só que Deus me trouxe à mente que não é isso. Eu vi a minha mãe sofrer muito. E eu lembro de coisas na minha mente que minha mãe falou assim, poxa, como é que você lembra se você tem 3 anos? Se você tinha 3 anos? Ou seja, tudo marca a vida de uma criança. Uhum. Não importa a idade que ela tenha. O que ela passar, ela vai gravar. Por quê? Porque se tiver pais que brigam, se tiver ali uma família disfuncional, sei lá, em meio à droga, prostituição, porque muitas vezes acontece. A criança, mesmo pequena, isso vai gerar na mente dela algo, um bloqueio. E nós sabemos que como nós nascemos inclinados ao pecado, aí o inimigo entra. Aí ele faz o que ele quer, né? Porque eu vim de um lar que não conhecia Deus, nem católicos não eram. Eu cheguei acho que eu fui um pouquinho na igreja católica, mas ninguém na minha família era nada de crente. Eu não conhecia Deus, como eu sempre digo. Eu conhecia Deus de ouvir falar, como Jó. Era assim que eu conhecia Deus. E então, eu vendo toda aquela situação da minha mãe, eu entendi o que o Senhor colocou no meu coração, que criou um bloqueio em mim. Eu não quero essa vida para mim. Eu vendo tudo que minha mãe passa, eu não quero isso. Então, quando eu comecei a crescer um pouquinho, que eu fui para a escola ali, primeira série, eu olhava as meninas e eu comecei a me interessar por elas. Por quê? O que o inimigo colocava na minha mente? Se você for mulher, a vida que te espera é aquela da sua mãe. Uhum. É aquela lá. Mas se você for um homem, a situação é outra. Você vai controlar e isso não vai acontecer. Olha isso. Só que a gente percebe que o que Deus tem me ensinado? Uma criança, ela não tem desejo sexual. Sabe ali, até seus 7, 8 anos, não tem um desejo sexual. Não era isso. Era ser acolhida. Por quê? Porque vendo a minha mãe, a vida que ela vivia, quando eu comecei a olhar outras mulheres, não era o desejo de você olhar outra menina, eu pequenininha, e falar, eu sinto desejo sexual, vamos dizer assim. Não, não era isso. Era o acolhimento, sabe, assim. Por quê? Eu nunca fui, o inimigo ele é tão sujo, eu nunca fui uma pessoa rejeitada, mesmo de pequena. Eu tinha um cabelinho liso, pequenininho, e as meninas, elas se achegavam em mim. Sabe, ali, dando carinho, ai, que menina bonita. E isso daí foi criando em mim assim, olha o carinho que é diferente. Uhum. A vida que a minha mãe tem com o homem, que ela briga, é totalmente disfuncional. Não quero isso.
Eu quero isso aqui. Só que sem desejo sexual. Porque não tem. Dizer que uma criança vai até seus 10 anos, ela tem na mente o desejo sexual, não tem. Não tem. Isso não existe. Mas o tempo foi passando e aí eu fui com aquilo na minha mente, sabe? De que eu gostava de mulher e eu queria namorar com mulher. E fui crescendo. Ali quando eu cheguei a ter um namoradinho, acho que com uns 12, 13 anos. Por quê? Porque eu achava que eu era doida. Chega uma hora, porque eu creio que ali depois dos seus 8, 9 anos, você passa a ter um entendimento, né, das coisas. Você começa a ter um entendimento de tudo, da vida, você vai observando, aí a criança vai aprendendo as coisas e entendendo aquilo que ela quer. E aí eu cheguei a ter um namoradinho porque eu achava que eu era doida, que eu falava assim, como que eu gosto de mulher? Tá estranho, mas não é o natural. Você tá vendo que por mais que eu não conhecesse ao Senhor, a palavra dele, como ela própria diz, ela está implantada em nós. Mas só que como a gente não vive aquilo, você não o conhece verdadeiramente, então você não sabe entender o que é aquilo. Mas tudo bem. Então eu tive esse namoradinho, não gostava nem que ele encostava nem na minha mão, nem beijo, nada, porque eu não gostava. E aos 13 anos, acho que 13 ou 14, eu dei um beijo numa menina a primeira vez. E pronto, aí eu falei, é isso mesmo que eu queria. É isso aí. Eu gosto disso. Sabe assim, quando vem uma certeza errada, mas uma certeza, eu falei, é disso que eu gosto. E aí eu comecei a namorar meninas. E fui viver na minha vida. Até então, eu tinha um jeito masculino, por conta, aí eu creio, dos meus irmãos, porque eu usava as roupas deles. Eu tinha o cabelo até grandinho, assim, pelo ombro, mas eu tinha um jeito meio masculino, sabe? Só que esse jeito masculino também não quer dizer que era para ser homem, né? Não tem nada a ver o seu jeito. Mas como em mim já estava implantado, a gente já nasce caído, né? Tudo que eu vivi e vi acontecer. Aí eu fui crescendo, namorando meninas, com uma menina, com outra. Para mim aquilo foi o normal na minha vida. Foi o normal, é aqui que eu vou me relacionar, é aqui que eu sinto bem, sabe? É isso aqui que eu quero para mim. E assim eu fui crescendo, somente namorando com meninas. E até então não conhecia Deus assim, né? Ainda não tinha como muitos dizem hoje, né? Que Deus, ele é amor, tal. Isso eu vim entender um pouco depois. Mas assim, fui criando ali a minha juventude, namorando com meninas. Quando eu fiz, acho que os meus 15 anos, 15 anos, aí eu cortei o cabelo. Cortei curto, porque eu já queria realmente parecer um menino total, não queria mais cabelo grande. Que aí você vê a identidade, né? Ela vai se formando ao contrário do que Deus nos fez. Uhum. E aí, eu lembro quando eu fui cortar o cabelo, minha mãe ainda foi comigo. Você vai cortar o cabelo mesmo, curtinho, assim? E você vê que engraçado, pequeno eu tinha o cabelo curto. Mas porque a minha mãe cortava o cabelo da gente curto. Porque quando eu era pequeno, né, que tinha aquelas coisas na cabeça, lembra? Então a gente tinha o cabelo curto. Mas meu cabelo cresceu. Quando eu cortei mais jovem, maior, era porque eu queria realmente parecer um homem. Eu digo, graças a Deus, no tempo em que eu vivi na homossexualidade, não era como é hoje. Porque hoje o inimigo, ele investe pesado. Do quê? Das mulheres tirarem os peitos. Das mulheres tomarem hormônio masculino. Graças a Deus, hoje você liga a televisão e é o que ensina. É o que eles colocam, né, nas pessoas ali, que eles tentam impor que as pessoas façam, que é o certo, vamos. E aí o inimigo entra fundo. Pô, se você se sente um homem, faça isso. Se você se sente uma mulher, faça isso, né? Que hoje você pode sentir o que você quiser. É assim. Sim, sim. Então, na minha época, graças a Deus, isso não era tão forte como é hoje. Então, graças à misericórdia do Senhor, eu não mudei nada em mim. Nunca tomei remédio, nunca fiz nada. Eu parecia ser um menino, porém nunca mudei nada em mim. Só fui namorando meninas ali, fui seguindo a minha vida, entendeu? Nesse processo que você não estava perto do seu pai biológico, como que era a sua relação com o seu padrasto, mesmo vendo que a sua mãe sofria bastante e tudo mais, mas como que era a sua relação familiar, você já com esses trejeitos masculinos e se vestindo como meninos? Como que a sua família ali tratava essa situação? Então, esse primeiro padrasto que eu tive, é o que eu vi acontecer toda a situação com a minha mãe, eu odiava ele. Odiava. Ah, é? Odiava ele. Pela forma que ele tratava sua mãe, sim, agressividade e tal. E assim, ele não era o meu pai. Por quê? Por causa da situação que minha mãe vivia com ele, minha mãe se envolveu com outro homem e teve eu. E só que esse primeiro marido dela foi ele que me registrou. Que era esse, que eu vi toda a situação dela.
Então, assim, e eu não gostava nem de carregar o nome dele. Você vê como é forte, pela situação que eu via minha mãe passar. Eu não gostava nem de ver isso. Só que não demorou muito, a minha mãe, ela se separou dele. Que isso foi lembranças de eu muito pequena. Depois minha mãe se separou e teve o segundo marido, que é o pai da minha irmã caçula hoje. E ele já tinha mais 3 filhos, porque ele tinha um rapaz e 2 moças e minha mãe tinha 3. Isso, 3 homens. Não, minha mãe tinha 2 homens e eu menina. E aí, tipo assim, com ele, eu até tinha, assim, uma boa relação, mas eu não o via como meu pai. Não, eu não tinha isso de ter pai, sabe? Pra mim, era como se eu não tivesse, eu não tinha pai. Então, eu tinha um relacionamento bom de dentro de casa, ali de família, de pessoa que mora junto, mas eu não o via como o meu pai. Não via ele assim, sabe? Então, assim, e minha mãe tinha também muitas brigas com ele. Tinha, não era como com o primeiro, aquele que me marcou quando eu era pequenininha. Não era daquela maneira, mas mesmo assim ainda tinha muitas brigas entre os dois. E eu presenciava isso muitas vezes. Muitas vezes eu levantava, aí eu acho que já era, tipo, vai com uns 10 anos, quando era esse segundo marido da minha mãe. Eu levantava, quando eu ouvia os dois brigando na madrugada, eu corria na porta do quarto dela e começava a bater na porta. Mãe, mãe, mãe. Por quê? De tanto que eu presenciei o outro que realmente batia nela, aquilo era tão marcado em mim que quando eu ouvia qualquer discussão da minha mãe, eu corria lá. Mas eu não tinha, assim, não tinha um relacionamento de pai e filha. Pra mim, não era pai. Eu cheguei a conhecer o meu pai verdadeiro, quando eu tinha 12 anos, mas não tinha esse relacionamento. Porque eu não tive um pai, sabe, que me acolheu, que me abraçou. Eu não tive isso na minha vida. Então, eu tinha bom relacionamento dentro de casa, uma pessoa, né, que sempre respeitei todo mundo, mas eu não o via como meu pai. Mas então, em nenhum momento eles te pontuavam em relação aos seus trejeitos, a maneira como você se vestia, das roupas masculinizadas? Não. Eu vivia normal, era tipo assim, naquela época, como que era chamado? Ah, uma Maria Moleque. Era assim que era chamado. O apelido. Hoje em dia se fala, né? Não pode falar nada, mas minha mãe, muitas vezes a minha própria mãe falava assim, você parece uma Maria Moleque. Por quê? Porque eu me vestia com as roupas dos meus irmãos. Eu gostava de estar no meio dos meninos. Então, era assim que eu era vista. Porém, enquanto eu não tinha ainda me relacionado com menina, ainda era tudo normal, era coisa de criança, normal. Eu não acho que isso, esses falar de alguém, nossa, você parece um menino, não foi isso que transformou a minha vida, não foi isso que fez eu virar homossexual. Eu creio que não. O que veio foi o bloqueio de toda a situação que eu vi. Porque, tipo, na minha cabeça, mesmo quando já falavam, era como ali aos meus 10, 11 anos, como se já tivesse formado na minha cabeça o que eu queria. Tipo, eu só tinha que esperar um tempo, pra mim conhecer alguém e me relacionar. Até na escola, quando eu tava na primeira série ali, acho que com 8 anos, mais ou menos, eu me parecia tanto com um menino que umas menininhas, pequenininha, na escola, veio falar comigo e falou assim, olha, a minha amiga quer conhecer você. E eu lembro que eu falei assim... Mas eu sou uma menina. Porque eu parecia muito um menininho. Eu falei, mas eu sou uma menina. Aí ela, você é uma menina? Eu falei, sou. Você tá vendo? Pequenininha. Então, você vê que essas coisas, elas vão chegando. O inimigo vai colocando perto de você para tentar te definir, né? Te dar uma identidade. É disso mesmo que você gosta, é isso mesmo que você quer. Entendeu? Começa a seduzir, né? Isso. Sim. E aquilo vai se tornando agradável. Você fala, eu vim de uma vida assim, então pode ser diferente. Sabe? Você tem aquele entendimento, pode ser diferente, então eu vou agir dessa maneira. Agora, para mim, não ter aquilo que a minha mãe teve. Entendeu? Nesse processo que você começa a namorar meninas e já querendo ser realmente um homem. Inclusive, tem foto aí, né, Samuel? Vamos colocar para o pessoal ver a transformação. Eu tinha até foto pequenininha, devia ter colocado para vocês verem também, porque aí para as pessoas verem que realmente eu, pequenininha, eu parecia um menino. Mas e aí, você enfrentou, assim, preconceitos da família, alguma resistência ou não? Então, eu sempre fui muito bem abraçada, até pela minha família, pelas minhas irmãs. Porque é como realmente se fosse a minha identidade, de quem eu era. Uhum. Então, todo mundo sempre me abraçou. Todo mundo me via realmente como um menino. Sabe, quando eu namorava, eu sempre tive relacionamentos longos. Sabe, com as meninas, tinha o relacionamento de máximo tempo que eu tive foi 8 anos com uma moça. Né? Legal. Legal, então, bastante tempo, né? Bastante tempo, legal, duradouro. Entendi, no nome de Jesus. Essa mesma aceitação com você, quando você se converte e decide
Dei bola na trave. Assumir a sua identidade de mulher cristã foi da mesma aceitação? Ou houve alguma... Aí já foi diferente. Como que foi Aí isso? já foi diferente ali? Aí já foi diferente. Por quê? Porque foram 29 anos. Eu contei assim detalhes, porque a minha vida foi toda essa. Toda essa foi vivendo, ficando com mulheres, indo pras baladas e curtindo a vida. Assim, eu sempre fui uma pessoa de caráter. Do quê? De trabalhar, né? É nessa parte que eu digo que aí eu comecei. Deus é amor. Nessa parte. Por quê? Porque eu trabalhava, eu não fazia nada de errado. Eu só me relacionava com mulheres. Porque algumas pessoas veio, né? Eu creio que Deus já direciona alguém para dizer, ei, o que você faz não agrada a Deus. Eu falava assim, por quê? Deus é amor. Sou uma pessoa que ando pelo certo, não prejudico Trabalho, ninguém. entendeu? Não faço nada de errado. O que tem? Só porque eu me relaciono com mulher? Amar não é pecado. Era assim que eu falava. E então minha vida foi essa, sempre vivendo com mulheres, sendo um menino, onde eu ia, eu era um menino, até me viam como um menino mesmo. E quando o Senhor me encontrou, aí foi diferente. Por quê? Porque quando eu parei de ficar com mulheres e comecei, né, entreguei a minha vida ao Senhor, a minha irmã, ela já viu diferente. Por quê? Porque ela falou, mas você sempre foi assim como você era. Por que você vai mudar agora? Sabe, é um negócio meio, né? É que o inimigo, ele é muito sujo. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue. É contra ele, contra as potestades do mal, os reinos celestiais. Então, nossa luta não é contra as pessoas. O inimigo, ele sempre vai usar pessoas para falar para você, não, o que você faz está correto. Para que você vai mudar? Deus, ele tem um chamado na vida de todas as pessoas. Você nasceu, ele tem um chamado na sua vida. Mas o inimigo vai tentar barrar isso até que você se posicione para viver o chamado que Deus tem na sua vida. Então, ele vai usar quem ele quiser. Ele usa as pessoas da sua família, ele vai usar seus amigos, que tive muitos amigos que falaram para mim, como assim você mudou? Como assim? Você nunca foi? Como que eu nunca fui? Se eu vivi 29 anos vivendo aquela vida, era de brincadeira? Não, era a vida que eu vivia. Sim, porque sim. tem pessoas que falam, então você nunca foi. Se você mudou, é porque você nunca foi. Como assim? Já a maior parte da vida até então, né? E aí eu nunca fui. Não, o problema e a misericórdia dele, quando eu conheci o Senhor. Quando eu conheci o Senhor, que ele abriu os meus olhos, eu entendi. E aí já era, o inimigo já não tem mais poder sobre a sua vida. Quando você conhece ao Senhor e ele tira o véu dos seus olhos, acabou. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. E a partir daquele momento, os meus olhos foram abertos. E como foi esse encontro com Jesus? Então, eu falo que a parte para trás da minha vida é horrível, é vergonhosa. Como diz a própria palavra de Deus, né? Que fruto você tem da vida que você viveu antes do Senhor? A não ser a vergonha. E é verdade. Eu não lembro onde está, porque algumas passagens eu não lembro. Mas o Espírito Santo traz à minha mente e eu sei que essa passagem tem, porque já li. E é verdade. Então, é vergonhoso eu olhar para tudo que eu vivi. Agora, falar com o Senhor, é maravilhoso. Por quê? Eu vou contar agora, assim, com muitos detalhes, porque é incrível poder falar dele, de como ele transforma, de como ele entra na vida de alguém e faz a mudança assim. Vocês olham para mim, olham aquela foto, não parece eu, né? E eu sou muito grata a Deus por não parecer mais. Sou muito grata. Então tá. O meu último relacionamento, a menina, ela era afastada do Senhor. Eu vivi com ela 2 anos. Nós moramos juntas, 2 anos. Só que eu não conhecia Jesus. Eu nunca tinha lido a Bíblia, eu nunca tinha ido para a igreja, conhecia Deus de ouvir falar. Então, dela ser afastada do Senhor, para mim, tudo bem. Eu não sabia nem quem ele era. Tá tudo bem. Então, me envolvi com ela, só que, graças a Deus, ele já tinha um propósito nessa situação, que foi ali que ele me alcançou. Nós nos relacionamos muito bem, muito bem. Eu digo que foi o melhor relacionamento que eu tive. Mesmo que foi em pecado, foi o melhor que eu tive. Porque tinha confiança, tinha amor, mesmo que da maneira errada. E é onde eu digo que diz na palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. E aí quando foi um dia, ela foi para casa dos pais dela, voltou e ela falou para mim assim, quando ela voltou, eu me reconciliei com Cristo. E eu falei, como assim? Algum tempo na nossa vida, a gente ouve falar de Jesus. Mas se você não busca conhecê-lo, você nunca vai saber quem ele é. Já tinha ouvido falar, né? Assim, ele é Deus, mas... E
Falei pra ela. Ela falou, então, nós não podemos mais ficar juntas. Falei, como assim? Como assim? A gente vive tão bem. Ela falou, então, mas eu voltei ao Senhor e isso foi em maio de 2017 que aconteceu. E ela falou assim, eu só vou ficar com você aqui até junho. Em junho eu vou embora. Foi um baque pra mim. Que eu falei assim, tá bom. E aí eu falei pra ela assim, com Deus eu não posso competir. Porque por mais que eu não o conhecia, mas ele é Deus. Olha a palavra, né? Ele é Deus. E eu falei pra ela, tá bom, com Deus eu não posso competir, então tudo bem. E assim, eu fiquei muito mal, chorei muito. Ela chorou, ela falou assim, Aline, eu cheguei a amar você mais do que a Deus. Só que eu creio, tudo há propósito na nossa vida. Tudo, em tudo Deus tem um propósito. Que foi através disso, desse amor. Talvez esse amor foi tão grande que Deus tomou ela de volta e levou eu para ele. Sabe? E aí, eu falei para ela assim, o que vai ser da minha vida? Ela falou assim, vai para a igreja. Eu falei, eu? Ir para a igreja? Como assim ir para a igreja? Eu nunca fui para a igreja. Ela falou, vai. Eu falei, tá bom. Aí eu fui. Ainda bem, né, que eu abri o coração para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, é. E aí eu fui para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu fui ali, a gente vai assim, mais meia, né? Ah, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E teve um apelo. Mas esse apelo foi diferente daquilo que a gente costuma ver, né? Quem aceita o Senhor Jesus, quem quer entregar a vida ao Senhor Jesus, foi diferente. Quando o irmão chamou lá na frente, ele falou assim, Aline, Deus está te chamando hoje. A sua oportunidade é agora. Ele me chamou pelo meu nome. Tem noção? Eu não o conhecia. Sempre vivi uma vida que o desagradava. E a primeira vez que eu fui, ele me chamou pelo nome. Tipo assim, como que um Deus tão grande se importa com a gente? E ele me chamou. Eu fui. Hoje eu compreendo esse aliás, acho que nem dá para compreender, porque nós somos tão falhos, né? Mas ali na hora eu levantei por ter sido chamada pelo nome. Mas sem entendimento eu fui. Eu digo que eu não entreguei a minha vida a Cristo ali, mas Ele me abraçou. Quando eu fui, o Senhor me abraçou. Ele me agarrou. E graças a Deus. E aí oraram por mim, tudo, eu voltei para casa. Fui alguns dias até que ela foi embora, né? Nós dormíamos na mesma cama e não tínhamos mais nada. Não por mim, mas por ela. Porque realmente ela tinha entregado a vida a Cristo novamente. Ela tinha se reconciliado com o Senhor. E aí eu lembro que eu estava dormindo com ela, eu tive um sonho com Jesus. Foi a primeira vez eu sonhei com o Senhor. Eu via uma parede assim branca, muito clara. Quando eu olhava para o meu lado, tinha um homem de branco e ele brilhava do meu lado. E ele falava assim para mim, para você expulsar demônios, você tem que falar em nome de Jesus. E eu comecei a clamar, Jesus, Jesus, e eu acordei gritando. E ela estava do meu lado, porque só tinha uma cama na casa, nós morávamos juntas, tinha continuado dormindo na mesma cama. E aí, quando eu acordei, ela falou assim, o que você sonhou? Porque você estava chamando Jesus. Gente, olha como ele é incrível. Ele é maravilhoso. E eu falei, eu sonhei que ele falava para mim que eu tinha que expulsar os demônios, e para expulsar tinha que clamar o nome dele. Eu ainda não o conhecia. Mas aí quando foi em junho, eu continuei ali na igreja, não teve tanta diferença ainda. Mas quando foi em junho que ela foi embora, aí eu me vi sozinha. Aí eu comecei a ficar mal. Aí eu falei, o que vai ser de mim agora? Porque vem realmente a realidade, né? Ela foi embora, realmente, acabou. E o inimigo, ele é muito sujo, muito sujo. Umas meninas começaram a mandar mensagem para mim. Olha, eu tava te esperando, eu queria você, eu sempre esperei por você. O inimigo, ele oferece bons pratos. Ele não aparece com chifre e rabo, não, ele aparece com algo que te agrada. É assim. Mas como eu falei, o Senhor já tinha me abraçado. Eu cheguei aí na casa de uma menina que eu tinha namorado antes dessa menina que foi embora. Quando eu cheguei na casa dela, eu nunca tinha entrado na casa dela.
E nesse dia estava tudo disponível. E eu podia entrar na casa dela. Entrei. Sentei numa ponta do sofá e ela sentou na outra. E tinha uma janela. E a luz refletia nela. Eu não conseguia olhar para ela. Porque toda vez que eu olhava, eu via a luz. Eu não conseguia. Para ver o Senhor, ele já estava me guardando. Porque, como eu falei, ele já tinha me agarrado. Ele não ia me deixar mais. Graças a Deus. E aí eu fiquei ali com ela conversando. Quando eu olhava para ela, eu via a luz. Eu não conseguia olhar o rosto dela. É como se o Senhor falasse, você não vai enxergar. Porque o que eu tenho para você não é mais isso aqui. Você é minha. E eu fui embora. Quando eu cheguei na minha casa, porque eu morava sozinha, a menina tinha ido embora. Quando eu cheguei em casa, gente, eu fiquei muito mal. Muito mal. Eu chorei. Muito. E eu comecei a falar com Deus. Deus, me perdoa. Me perdoa. Por que eu fui lá? Por que eu fiz isso? Naquele dia eu me ajoelhei do lado da minha cama, chorando muito. E eu falei assim, Deus, eu não te conheço. Eu nem sei como eu devo falar com o Senhor. Mas se o Senhor existe e tudo que eu vivi foi mentira, foi engano, me transforma. Hoje eu me entrego. E eu fiz essa oração de entrega. A partir daquele momento, foi como se eu abri a porta para ele entrar. E aí o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Aí o Espírito Santo entrou. Sabe, quando você se posiciona. Eu ainda não entendi. Hoje eu digo porque hoje eu entendo. Mas quando você se posiciona para o Senhor e diz, me transforma, eu me entrego, muda isso, muda aquilo. Aí ele começa a fazer. A partir daquele dia ali, tudo começou a mudar na minha vida. Foi incrível. Até no meu trabalho, Deus trabalhou. Até no meu trabalho. Por quê? Eu trabalhava numa empresa que eu trabalhava 12 horas. Eu só fazia chorar. Eu recebi uma promoção. Imagina, você trabalhar de segurança e você receber uma promoção para trabalhar de auxiliar de escritório. Não, era outra coisa. Esqueci o nome, agora fugiu, mas quando eu lembrar eu falo. Auxiliar administrativa. Eu nunca tinha trabalhado com isso. Sempre trabalhei de segurança. E eu recebi uma promoção para trabalhar disso. E eu fui. Ali eu não tinha tempo para pensar. Ali eu não tinha tempo nem para tomar água. E nisso Deus foi trabalhando. Então eu não tinha tempo para chorar. E Deus foi tratando a minha mente. Deus, ele trabalhou em mim com tantos detalhes na minha vida. Ele é um Deus incrível, ele é maravilhoso. A pessoa que se entregar para ele, cara, você não tem nada a perder, só tem a ganhar. Tudo aquilo que passou, que você acha que te esquece. Esquece que com o Senhor realmente tudo se faz novo. Tudo, tudo. Ele muda histórias. Ele muda tudo. E aí, Deus foi trabalhando em mim e eu falava assim, né? No começo eu falava assim, eu não vou deixar meu cabelo crescer. Para servir ao Senhor, meu cabelo não precisa estar grande. Quando eu acordava no outro dia, o Espírito Santo falava comigo assim, precisa sim. E aí eu comecei a deixar o cabelo crescer. Eu tinha um monte de piercing. Eu falava assim, não vou tirar os piercing, não precisa. E o Espírito Santo, eu olhava no espelho e o Espírito Santo falava comigo assim, precisa tirar. E eu tirava. Eu usava calça, usava bermuda. Não estou dizendo que seja pecado. Não é pecado. Mas para mim, era parte de uma identidade que eu tinha de ser homem. Eu falava que eu nunca ia pôr uma saia. Não vou colocar uma saia. Aí um dia eu estava ouvindo alguma coisa na rádio, onde o pregador que estava naquela rádio falou assim, Deus, ele tem feito tanto por você e você não tem coragem de fazer isso aqui por ele? Na hora, o Espírito Santo me trouxe na mente, pôr uma saia. E eu falei, nossa, meu Deus. E eu coloquei a saia. Falei, vou pôr a saia, fui pra igreja. Fui escondida. Eu falei pra minha mãe, eu vou pôr a saia, mas eu vou chegar na igreja, assistir o culto, voltar pro carro e vir embora. Não quero ver ninguém, não vou falar com ninguém. Mas eu tomei. Você tá vendo que a gente tem que se posicionar? Nós temos que ouvir a voz do Senhor e obedecer. Se posicionar. Porque não adianta você falar assim, eu não consigo... sei lá, posso dar um exemplo aqui, de repente... pessoa que fuma. A pessoa fala assim, não, um dia eu vou acordar e Deus vai mudar isso aqui em mim. Nós temos que dar um passo. Você dá um passo e Ele te ajuda a fazer. Mas se você só ficar parado esperando acontecer, não. Por quê? Lá na passagem de Lázaro, quando o Senhor Jesus ele ressuscita Lázaro, o que ele fala? Ele chega lá e fala para os homens assim, rolem a pedra. Por quê? Porque tem coisas que nós temos que fazer. Deus ele faz a parte dele. Os homens rolaram a pedra e aí o Senhor
Lázaro, sai para fora. Por quê? Porque não adianta a gente querer pôr a culpa em Deus daquilo que nós temos que nos posicionar. É luta todo dia, é diária, em tudo. Não é só a homossexualidade que é pecado. Tem muitos outros pecados na Bíblia. Cabe a nós nos posicionarmos e dizer, isso eu não quero. Porque eu sei que isso não agrada o Senhor. Eu vou realmente, é conversão. Você vira e volta. Eu não vou mais para o caminho em que eu estava, né? E assim, agora eu quero falar sobre a palavra de Deus, porque foi ela que transformou a minha vida. Fala, Aline. A Tá palavra... top, hein? Tá transformador. Glória a Deus, Deus é muito bom. Eu falo assim, homem não transforma homem, é a palavra. Por quê? Tudo isso que esse meu começo tem a palavra de Deus. Porque quando eu entreguei a minha vida ali verdadeiramente ao Senhor, Ele colocou o desejo no meu coração assim, lê a minha palavra. E quando eu abri a palavra do Senhor, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. A partir daquele momento, o véu caiu dos meus olhos. E é incrível, é incrível. Realmente, a palavra de Deus diz que o inimigo, ele cega o entendimento da gente. Então, você vive na escuridão. Você não tem luz. Você vai fazendo as coisas de acordo a qual o inimigo vai colocando, o qual as vozes vão falando. Você não ouve a voz do Senhor, você não tem a luz dele para que você seja guiado. Então, quando você lê a palavra e você se entrega ao Senhor, é automático. Ele entra na sua vida, ele acende a luz aonde você vivia em trevas e você passa a enxergar. Quando o Senhor tirou o véu dos meus olhos, que eu passei a enxergar, eu falei assim, incrível. Eu comecei a olhar e eu falei assim, como assim? Gente, é muito incrível, é muito incrível. A palavra de Deus, realmente, ela é viva e eficaz. Ela é transformadora. Eu falo, a pessoa que diz que, não, eu não creio em Deus, lê a Bíblia. Eu digo, se ele não transformar a vida da pessoa que lê a palavra, eu falo, então tá bom, então Deus não existe. Porque eu sei no Deus que eu creio. E ele transforma vidas através da palavra dele. E ela realmente é viva e eficaz. Eu digo que é o único livro que a gente lê na presença do autor. Quando você chama ele, ele está com você, presente. Ele te revela a palavra dele. E através disso, quando ele abriu os meus olhos, eu falei assim, Senhor, onde está na tua palavra que o Senhor não aceita o que eu fazia? E ele começou a gerar em mim sede, curiosidade da palavra dele, do que ele gosta, como eu tenho que fazer. E a palavra de Deus, para mim, outra coisa que eu sempre falo, ele é o manual. Ela é o manual do ser humano. Tudo tem um manual, tudo que você compra tem um manual. O do ser humano é a Bíblia. Porque a Bíblia te ensina em todas as áreas da sua vida. Todas. Tudo que você precisa saber está ali. Você quer falar com o Senhor? Abre a Bíblia. Vai ler, se entrega a Ele, ora, vai ler a Bíblia. E Ele se revela. E aí eu comecei a ler Levítico, Coríntios, onde Ele fala que o que eu fazia, Ele abominava. Que Ele não gostava, não o agradava. Onde diz, o Senhor, Ele ama o pecador. Mas ele abomina o pecado que as pessoas cometem. E é o que eu digo, não é só homossexualidade. Às vezes as pessoas colocam a homossexualidade como se ela fosse, é o pecado máximo. O topo da lista, não, né? Não é. Tem muitos outros pecados, tem muitos outros. Tem idolatria, mentira, bebedice, glutonaria, tem muitos pecados. A homossexualidade é só mais um. Adultério. Tem muitos outros. A homossexualidade era só mais um. E é o qual eu vivi, por isso eu digo com propriedade, daquilo em que eu vivi que o Senhor me tirou. Mas são muitos pecados que as pessoas não podem pôr numa caixinha. A gente tem que se entregar ao Senhor, ler a palavra e Ele faz a transformação. Então eu digo, através da palavra do Senhor, aí eu comecei a ler a palavra e o Senhor começou a se revelar a mim. Eu digo, eu não tive um discipulador, um homem. Foi o próprio Senhor que me ensinou através da palavra dele. Tudo que eu aprendi foi ele. Eu li a palavra dele, ele ia se revelando a mim e ele ia me mostrando. Eu gosto assim, eu faço assim, tem que ser assim. E por quê? Porque ele é um Deus opressivo? Porque, né? Não. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E ela é. Quando eu vivia lá no mundo, eu achava que eu era feliz. Eu falava assim, como eu sou feliz. Só que era momentâneo. Tinha um vazio. Porque você tá ali no momento da festa, da alegria, tá curtindo, tá com todo mundo, mas quando você vai para casa, tem um vazio. Eu tinha esse vazio.
Quando eu conheci o Senhor, acabou. Ele me preencheu por completa, por inteira. E assim, eu tinha uma dependência emocional. Eu não ficava sozinha. Eu terminava um relacionamento, eu começava outro relacionamento. Com o Senhor, foram 7 anos. Eu e Ele. Eu não precisei de ninguém. Por quê? Porque, na verdade, nós precisamos dEle. É Ele que nos preenche. É Ele que em todo tempo, a alegria, a paz que excede todo o entendimento vem dEle. A gente está passando por uma guerra, um momento difícil ali. E se você dobrar seu joelho e orar, tá tudo caindo. Mas Ele coloca a paz dEle em você, que Ele fala, a paz que Ele nos dá não é a que o mundo dá. A dEle é diferente. Só que nós temos que buscar isso dEle. E eu sou muito grata, porque Ele me permitiu conhecê-lo. Ele se revelou a mim de uma maneira assim extraordinária, que eu não tenho nem como dizer o cuidado, o carinho, o amor dele por mim, mesmo eu sendo falha. Porque eu falo, as pessoas me veem, falam assim, nossa, super crente, olha, ela é santa. Não, gente, não, eu não sou. Eu sou falha, eu sou pecadora. Todos os dias a gente tem que estar ali lutando. Uma pessoa me fez uma pergunta muito interessante, que ela falou assim, como foi a virada de chave na sua vida? Tipo assim, foi uma virada? Assim que você leu a Bíblia, o Senhor já mudou aquele sentimento em você, de você gostar de mulher? Não, não é assim que funciona. É uma luta diária, onde você, todos os dias, acorda e decide, eu vou viver para o Senhor. Eu vou viver para o Senhor todos os dias. No começo do meu processo, todos os dias. Porque o inimigo vem, ele coloca a tentação, você olha, né? Mas cabe a você fazer o quê? Martinho Lutero diz, um pombo ele pode sobrevoar a sua cabeça, você só não pode permitir que ele faça ninho. Então os pensamentos sempre vêm. Mas o que você faz? Toma decisão. Está repreendido em nome de Jesus. Eu sei o que o Senhor quer para mim. E o que Ele quer para mim não é isso. Eu vou viver o que Ele tem para mim. Ele diz que eu sou filha amada. Ele diz que eu sou a mulher que Ele me fez. O Senhor me trouxe de volta a essência. Ele me fez mulher. O Senhor, na palavra dEle, quando eu comecei a ler, eu fui lá ler a palavra e Ele se revelando, Ele me mostrou lá em Gênesis. Ele não criou homossexual. Ele criou homem e mulher. É isso que o Senhor criou na palavra dele. Só que o diabo vem e coloca vários nomes, várias coisas, mas não é assim. O Senhor criou homem e mulher e ele falou, mostrou, tá lá. Quem quiser ler. Aline, uma das coisas que eu acredito que não só os homossexuais, mas as pessoas quando elas querem ir à igreja é o medo da rejeição, do olhar. E você tinha ali aquele estereótipo de homem. Como foi para você entrar numa igreja? Como que você se sentiu na igreja? Quais os desafios que você enfrentou com um olhar, assim, bíblico mesmo, do que você viveu e espiritual também, do que você teve que vencer para permanecer? Então, Rafa, quando eu fui para a igreja, né, a primeira vez ali, com aquele jeito de homem, sim, realmente tem os olhares, tem as pessoas que te olham. Mas é o que eu falo, isso não pode definir você a partir do momento que você conhece o Senhor. Os olhares das pessoas, as vozes das pessoas, elas virão, sempre te apontarão. Até hoje, deve ter gente que aponta ainda, será que mudou mesmo? Pode ter. Só que isso não pode definir quem a gente é, porque quando eu fui, tinha olhares, tinha pessoas até comentando o que você vê, mas eu já tinha conhecido a palavra do Senhor. Então, quando eu conheci, eu falei, se Ele está aqui, e eu preciso frequentar, não importa o que vão falar. Eu quero Ele. E eu vou buscar. Você está vendo que é uma decisão? Eu não quero saber. As pessoas me olhavam sim, porque foi um processo. E eu digo que o meu foi muito radical, graças a Deus. E até que foi rápido, não demorei não. Mas ali no meu comecinho, eu falei, que teve um primeiro batismo da igreja que eu estava, e até ia participar do batismo. Só que eu senti que eu não estava pronta. Eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu não quero entrar na piscina e tomar um banho. Eu quero sair transformada. Dentro o Senhor já está fazendo, mas eu quero por fora também. E aí quando foi em novembro de 2017, dia 2 de novembro, onde o mundo comemora os finados, eu renasci em Cristo. Nesse dia eu me batizei de saia, de blusinha, o cabelo já estava assim, já meio grandinho, e realmente fui uma mulher.
transformada por Cristo. Não com a chave virada ali. Aí é a luta, todos os dias. Você vai lutando, vai buscando na palavra. Todos os dias o Senhor vai te mostrando, vai te mostrando. Ele muda o desejo? Como algumas pessoas têm me perguntado. Vou até responder aqui agora. O Senhor muda o desejo? Muda. Mas não é no começo. Porque no começo nós precisamos ser sarados, ser tratados, ser transformados. Mas depois que você conhece a palavra, eu acho que vamos dizer assim, depois de uns 2, 3 anos ali na presença do Senhor, conhecendo Ele, digo por minha experiência, 7 anos na presença do Senhor, aí o Senhor abre os teus olhos, porque Ele abriu os meus olhos para mim olhar os rapazes e sentir atração. Então Deus muda o desejo? Muda. Por quê? Foi Ele que fez. Ué. E aí vem outra batalha, a santidade. Como foi para você passar por essa transformação, né? Já mulher na igreja, processos, olhares, manter a santidade. O que a palavra santidade representa para você? Então, santidade é tudo. Porque para ver o Senhor nós precisamos ter santidade. Precisamos nos consagrar a Ele, se santificar a Ele todos os dias. No começo foi um pouquinho difícil, porque eu falei que eu tinha uma dependência emocional, né? Que eu gostava sempre de estar com alguém. Mas aí, quando eu fui lendo a palavra, e Ele foi me preenchendo, que eu comecei a entender tudo que Ele gostava, da maneira que Ele queria que fosse, que Ele começou a falar comigo, comecei a ouvir a voz do Senhor audível, e a presença dEle é maravilhosa. Já não foi tão difícil a santidade, porque o que eu falei, Ele me preencheu. Eu entendia que para mim ser feliz, eu não precisava de alguém ou de algo. Não, nada material e nem pessoa. Não estou dizendo que não tenha casal. Hoje eu estou noiva, glória a Deus, muito bom. Vou casar para a glória de Deus. Mas ali eu entendi que eu precisava dEle. Eu precisava só dEle. Eu falava, Senhor, eu preciso do Senhor. O Senhor não me deixa. Eu quero o Senhor todos os dias na minha vida. E eu fui seguindo, fazendo o quê? Me santificando. Porque eu tive quando a gente está no mundo, e você vive fazendo, seja adulterando, ou homossexualidade, o que for, você passa por pornografia, porque eu vi pornografia. Não vou dizer que eu não vi. Fez parte da minha vida também. Mas quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, tudo isso você joga, você fala, eu não quero mais. E eu parei com tudo isso que eu fazia, tudo que eu via, as maneiras e atitudes que eu tinha no mundo que desagradavam a Deus, eu deixei para lá. E comecei realmente a me santificar através da palavra do Senhor. Comecei lendo e fui me santificando, fui me separando para o Senhor, buscando, indo para a igreja, e Ele foi trabalhando em mim a cada dia, todos os dias. Quando vinha um pensamento, tá repreendido em nome de Jesus, eu quero o Senhor. Hoje eu escolhi, é uma escolha que nós fazemos. Ele nos fortalece. Quando a gente quer, Ele nos fortalece. Mas a gente tem que escolher. Eu quero Ele. Não adianta eu falar assim, eu conheci o Senhor, alguém olha para mim e eu falo assim, será que eu vou lá? Não tem essa. Eu não quero. Eu quero o Senhor. Fui tentada no caminho, assim, muitas vezes. Mas o que eu fiz? Eu escolho Deus. Todos os dias eu escolho Deus. Eu escolhi, assim, eu fui me santificando e ficando sozinha. E aí eu passei a compreender que eu não precisava de ninguém. Eu precisava de Jesus. Porque Ele te preenche, Ele te completa, Ele é tudo que você precisa. Tudo é Ele é tudo, 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 tudo. Ele diz na palavra dele, João 15,5, sem mim nada podereis fazer. E é verdade. Quando você compreende isso, sabe que é o simples? Vamos falar assim para academia? É o simples. Você quer fazer um regime. Se você pedir ajuda dele, Ele te ajuda. Deus é um Deus de detalhes. Ele tem falado muito isso comigo, sobre detalhes. Ele é um Deus nos mínimos detalhes. Ele quer estar na nossa vida. Só que nem sempre a gente coloca Ele em tudo. Às vezes você vai trocar de roupa, se você falar, Espírito Santo, essa roupa, Ele fala. Gente, Ele é vivo, como eu e vocês estamos aqui agora. O Senhor Jesus é vivo, Deus é vivo, o Espírito Santo, Ele está conosco. Eu creio que Ele está aqui agora conosco. Então, Ele é tão vivo, que se você perguntar ou pedir para Ele auxílio em qualquer coisa, Ele auxilia. Nós fazemos a nossa parte, mas nós podemos colocar Ele em tudo.
Em tudo, e Ele caminha conosco. Em tudo, o tempo todo. E assim eu fui me santificando ao Senhor. Fui ali, fui compreendendo. Acho que eu estava mais ou menos com uns 2 anos e meio, assim, provavelmente, não lembro a data exata, quando Deus abriu os meus olhos para mim sentir atração por homens. Porque no começo, eu falava assim... Eu não vou me relacionar com homens. Vou ficar solteira, vou servir ao Senhor. Tá tudo bem pra mim, tudo ok. Mas, se Deus tem um propósito de família, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele vai te alinhar à vontade dele. E aí, um dia eu indo pra igreja, eu olhei os rapazes assim, eu falei, nossa, os jovens, né? Que bonito, né? Eu falei, olha. E aí eu comecei a olhar se tinha aliança. É solteiro. Será que eu posso casar? Olha isso, como é incrível o que Deus faz. Tá vendo como Ele transforma? Você vai na jornada com Ele, Ele vai te transformando e te alinhando aos propósitos que Ele fez para você. Porque desde que a gente nasceu, Ele já tinha um propósito. Ele já nos conhecia, como Ele diz na palavra. Ele nos conhecia antes de estarmos no ventre da nossa mãe. Então Ele tem um propósito. O inimigo tenta nos desviar, mas tudo está debaixo do tempo do Senhor. No tempo dele, Ele vai alcançar, Ele vai fazer. Mas quando o Senhor alcança, que nós estejamos com os ouvidos abertos a ouvir a voz do Espírito e obedecer. Porque tem muitas pessoas que endurecem o coração. Aí não adianta dizer que Deus não falou, né? Graças a Deus, quando Ele falou, não endureceu o meu. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí? Tingo. Muito legal, Aline, ter você aqui. E, na verdade, você tá falando aí, a gente sente o amor que você fala, né? Quando você tá dando seu testemunho. Que bom. Isso todas as vezes, quando a gente foi jantar lá em casa depois. E é muito bonito, assim, porque o mundo, assim, quem não conhece a Jesus, quem conhecer, de ouvir falar, todo mundo conhece, mas... Eu vejo que, assim, muitas pessoas ainda têm resistência, né, em criar uma conexão com Jesus, em criar um relacionamento verdadeiro. Sim. Que fica muito refém aos prazeres da carne, assim, ao pecado. E muitas vezes, sem a gente perceber, se torna um hábito de vida. Igual você falou aqui, né, que você não vê... A gente não vê maldade, é o estilo de vida que adotou. Isso mesmo. E acha que porque tá para viver, adotou até aqui esse estilo de vida, vai ser, tá tudo bem, porque é aquilo, né? Sou trabalhador, eu não passo a perna em ninguém, eu não roubo ninguém, e Deus é amor e tudo mais. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu nasci assim, vou morrer assim. E às vezes, muitas vezes não acredita nessa transformação, né? Porque assim... Eu já conheci a Aline na nova versão, hein? Que isso, hein, Ricão? Glória a Deus. Ricão é privilegiado, hein? Não, mas assim, falando a real, que é o mundo real. Muitas pessoas vivem, não é só o pecado, igual você falou, você deu uma aula aqui hoje, não é o pecado da homossexualidade. Não. Cada ser humano luta por um pecado. Sim. E às vezes mais de um, ou né? mais de um. Verdade. Mas todo mundo tem aquela a Tentações, luta que você tem que, pô, Deus, me ajuda aí pra não falhar nessa questão. E, de verdade, eu acho que as pessoas que conheceu a Aline da foto, talvez nunca imaginaria o testemunho da Aline de hoje. Então, olha o quanto... E aí Meu você fala Deus. com tanto amor e tanta gratidão, assim... E tanta leveza, na verdade, sabe? Que é bonito de ouvir, assim. A gente fica aqui e, de fato, é um testemunho vivo de Deus, assim, o quanto que Deus transforma, né? Uhum. Mas é uma decisão, né? Uma escolha, né? Isso que a pergunta que a Medina te fez, e que é muito legal, assim, eu vejo muitas pessoas que buscam ir na igreja e no início se sentem bastante julgado ou fica remoendo aquele pecado, trazendo muitas vezes um peso, assim, um fardo, que a pessoa é uma luta tão louca, assim, tão interna com o psicológico, com o espírito e tal, Sim. que ela não consegue muitas vezes suportar, né? Ficar remoendo aquele pecado, aquela coisa pesada, e a pessoa não consegue avançar, e ela quer ter um relacionamento com Deus, mas aí o pecado tá puxando. Isso. É uma batalha, e você trouxe aqui e foi transformador, Aline. Parabéns, assim. Glória a Deus. Parabéns pela escolha que você tomou, por ser uma pessoa que leva esse testemunho,
junto com o Riquelmo, o agir de Deus na vida de vocês. E tanta gente aí hoje, sem julgamento, mas é uma batalha que muitos enfrentam. Então É verdade. O podcast tem sido transformador quando a gente recebe essas mensagens assim que edificam o nosso coração, sabe? Glória a Deus. O Senhor, ele não tenta ninguém, mas ele prova o nosso coração. Sim. E como é bom a gente se apresentar diante de Deus sem culpa. Sim. Sabendo que o sangue de Jesus nos limpa, nos purifica. Justifica. Nos justifica. Isso Vida mesmo. cristã, espiritual, as batalhas de guerra, né, que a gente tem sempre as nossas ferramentas ali para nos defender. Como é a sua vida na prática do jejum, da oração? Isso te ajudou a vencer essas tentações? Boa pergunta, hein? Sim, ajuda. Muito, muito. Por quê? Porque as lutas vêm, elas são diárias e a gente vive numa guerra. O mundo espiritual, ele é real. Ele tá aí. Então, eu faço meu devocional, leio muito a palavra do Senhor, jejuo, faço ali meus momentos de jejum, oro, tem que orar, né? Um pássaro, ele não voa com uma asa só. Só ler a Bíblia sem orar, não resolve. Só orar e não ler a palavra também não vai resolver. Então, você tem que estar sempre ali, tudo alinhado. Ler a palavra, orar, fazer um jejum, buscar ao Senhor, se santificar sempre, o tempo todo. Por quê? Se consagrar a Deus, porque é isso que o Senhor quer de nós. Nós estamos vendo que a gente está caminhando por um tempo, né, que Jesus está voltando, falta muito pouco. Os sinais aí praticamente já se cumpriram. Falta pouco. Então, como diz na palavra, aquele que se suja mais. E o que se limpe mais. Porque o Senhor está voltando. Então, eu tenho esse tempo com o Senhor. Eu me separo, leio a palavra, gosto de assistir pregações. Porque a gente tem que sempre tá com a nossa mente ali, ó, aprendendo, renovando a nossa mente na palavra do Senhor, como diz a própria palavra. Então, a gente tem que sempre estar se renovando na palavra, não nas coisas do mundo, na palavra, buscando ali. Eu ouço louvores, até isso, tudo isso Deus limpou de mim. Não ouço música do mundo, nada contra quem ouve, quem gosta, sente bem, amém, glória a Deus. No meu ponto, não. O Senhor tirou de mim, sou grata a Deus por isso. Então eu ouço louvores, eu gosto de coisas que edificam a minha vida. Vai edificar a minha vida com o Senhor? Amém, eu quero pra mim. Não vai? Não quero, eu tiro fora. Não vai me edificar em nada, então não tem pra que eu ficar com aquilo ali. Eu sempre digo isso aqui que eu vou fazer, vai edificar onde? Vai? Vai. Ah, então eu quero. Não vai? Eu não tenho. Então, eu busco uma vida com o Senhor assim. É jejum, oração, leitura da palavra, assistindo pregações, tudo aquilo que me edifica e que me faz crescer na presença do Senhor. Aprender mais na presença do Senhor todos os dias. Hoje, você é uma pessoa verdadeiramente alegre. Sim. Você conheceu a alegria, porque às vezes a gente fala assim, não, mas a minha vida é muito boa, eu faço festa, não sei o quê, e aí tem aquele vazio que você disse. Então hoje, genuinamente, você pode dizer que você é uma pessoa que conheceu a verdadeira alegria. Sim, totalmente. E eu tenho vivido isso nesses últimos 5 meses, mais ou menos, de estar noiva ali, por quê? Porque assim, eu vivi 7 anos, né, ali, consagrando a minha vida ao Senhor, em santidade ao Senhor, buscando Ele, e Ele foi trabalhando em mim. E nós sabemos que Deus, Ele fez todas as coisas em 6 dias. No 7º, Ele descansou. Então, eu fiquei 7 anos ali no Senhor, esperando como seria, quem seria, e sempre orei ao Senhor. Eu falava para o Senhor assim, né? Senhor, eu quero um varão que, para ele chegar no meu coração, ele tem que passar pelo teu. E que ele ore mais, que ele busque mais, que ele viva para a tua obra, porque isso sempre queimou no meu coração. Eu falava, então, Senhor, eu quero alguém assim. E então, quando Deus me trouxe meu noivo, Riquelmo, maravilhoso na minha vida, glória a Deus. Glória a Deus. Ele tem feito coisas extraordinárias. Por quê? Porque eu falo assim, eu tô num novo ciclo do Senhor agora. Terminou 7 anos ali, né? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor.
Ele encerrou um ciclo, como eu fui num culto onde o Senhor me falou. Ele falou, eu encerrei um ciclo na sua vida. Eis que está começando tudo novo. E nesse novo entrou o Riquelmo na minha vida. E assim, eu já era feliz com o Senhor. Alegria com Ele, os 7 anos, vivendo com Ele, em santidade, sem precisar ter ninguém, porque Ele me preenche. E digo até hoje, eu sou feliz com o Riquelmo, mas se o Riquelmo não tivesse vindo, a minha alegria é o Senhor. Eu estou esperando Ele, Maranata, venha nos buscar. Ele é a minha alegria completa. Então, assim, e agora, nossa, eu tenho vivido um transbordar, uma alegria do Senhor, sabe? Tudo aquilo que sempre queimou no meu coração, de poder estar aqui hoje, falando dele. Não é eu, é falar dele. Que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça. Eu não preciso aparecer, vocês me veem, mas o que vocês estão vendo aqui, quem fez foi Ele, quem transformou foi Ele. Então a minha maior alegria, respondendo a sua pergunta, é viver para o Senhor, é poder falar dEle, eu me arrepio, é poder falar dEle, é poder glorificar o nome dEle, é dizer que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva, que Ele restaura, que Ele é um Deus tão amoroso, tão carinhoso, tão bom, as pessoas têm que conhecê-lo. Eu falar não é a mesma coisa do que a pessoa sentir a presença dele, do que a pessoa ter as suas próprias experiências com ele. Não é, eu tô arrepiada, mas é eu sentindo. Eu tô falando e transbordando aquilo que ele faz em mim, mas para você sentir, você precisa entregar. Se você se entregar e buscar, gente, é uma alegria. Vocês não têm noção. Às vezes a gente está... que tem tribulações. Jesus diz na palavra, no mundo tereis aflições, né? Quem vê eu falando vai achar, nossa, é super alegria. Não, não é não. Nós temos momentos de aflições, sim. Nós temos momentos de guerra, momentos de batalha. Até antes, para começar esse podcast, sim, minha mente estava ali, o inimigo colocando um monte de seta e, sabe, ao nosso redor, o inimigo vem tentando derrubar e faz aqui, faz ali. Só que tem uma paz dentro da gente, que só quem vive com ele pode compreender. Só quem vive com ele pode sentir. Porque você está ali, naquele momento de aflição, mas você ali em oração, mentalmente, você está clamando. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, fica comigo. Senhor, apareça, fica aqui. E ele vem. E ele traz essa calmaria. Então, a gente sabe que o inimigo se levanta para que nós não façamos aquilo que Deus quer que nós façamos. Mas se você deixar sua mente comandar e as setas que o inimigo está colocando, você não faz. Mas depois, se você seguir aquilo que o Senhor quer e passe, repreende. Não, em nome do Senhor Jesus está repreendido todo mal. O inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Não. Ele não tem. A palavra de Deus diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. Glória a Deus. Não tem. Ele não tem poder. Sujeitai-vos a Deus. É o quê? É você se colocar ali, Deus, é o Senhor, eu quero o Senhor, somente o Senhor na minha vida, o Senhor tem o controle, o Senhor tem o poder, é o Senhor que manda. Você resiste ao diabo, você diz para ele, não, aqui não. Aqui você não tem morada, aqui você não tem passagem, aqui você não manda. Você pode tentar chegar, como a palavra diz, o inimigo vive ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar, mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Ele nos guarda em todo o tempo. Acontece momentos ruins? Acontece. Aconteceu comigo vários momentos ruins. Mas eu sempre lembro assim, tem vitória. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Se Ele está conosco, tem vitória. Não importa o que o inimigo tentar. A alegria e a paz que o Senhor coloca em nós, nada. Nem diabo, nem pessoa, ninguém pode tirar. Amém. Ninguém pode tirar. Amém, Aline. É incrível, que top, hein? Falar que dele. Isso, hein, Ricão? Pregadora. Glória a Deus. E você que acompanhou o nosso podcast até aqui, curte, comenta, compartilha, siga as redes sociais da Aline Souza, que em breve vai acrescentar o Araújo. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Sensacional ter você aqui hoje. Nós estamos gratos pela presença dos dois, nossos amigos queridos. Amém. E é fantástico ouvir a sua história, a sua transformação genuína, o amor que você tem por Deus, sabe? Eu acho que isso que é o que mais impacta. Glória a Deus. Que é o que nos toca. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele é maravilhoso. Falar dele é extraordinário, gente. A gente não consegue falar daquilo que a gente não vive. Só dá para falar daquilo que você vive, que você sente, porque você transborda. E como que ele é maravilhoso. Tem feito tantas coisas na minha vida.
Eu não tenho nem como mensurar em palavras tudo que o Senhor tem feito e como eu sou tão grata a Ele, mesmo não sendo merecedora de tudo que Ele faz. Mas Ele é maravilhoso. Só se entreguem para Ele, assim, total. Que eu sei que vocês já são super entregues. Amém. Continuem buscando Ele como único foco, principal, em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Primeiro é Ele. Quando a gente acorda, Senhor, consagra minha vida a Ti. Consagra os meus caminhos a Ti. Que o Senhor vá comigo, onde eu colocar os meus pés, que o Senhor abençoe. É assim. E Ele vai. Ele está conosco. Passa uma aflição ali, passa um momento de guerra, de luta, mas você vai orando e dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Ó, Aline, muito bom mesmo, assim, o seu testemunho. Que Deus abençoe grandemente sua vida, a do Riquelme, são nossos irmãos. E a gente sempre pede aqui, Aline, para dar aquele zoom, apesar que assim, o corte vai ser do... Não tem corte, o corte é o podcast inteiro. Porque a mensagem tá muito impactante e muito legal, assim, ouvir. Eu tenho muitas pessoas próximas a mim que vivem essa luta e você é o exemplo da vitória. Amém. Glória a Deus. Do agir de Deus, mas a pessoa tem que se entregar, né? Genuinamente. Mas a gente sempre pede, Aline, você que é da nossa casa, para deixar aquela mensagem que está no seu coração, para as pessoas que estão nos assistindo. Glória a Deus. Vamos lá. Para você que está me ouvindo, tudo isso que você viu que o Senhor está fazendo na minha vida, que Ele está fazendo, nunca para, é uma construção, todos os dias com Ele. Busque a Ele, se entregue a Ele. Mas é na palavra. Vai para a palavra dele. Não permite que as vozes atrapalhem a voz do Senhor de falar com você. Vai para a palavra dele, se entrega. Ele pode transformar sim, tá? E ele muda desejo? Sim, porque ele mudou o meu desejo. É um processo, eu não estou dizendo que é no começo, não. Você tem que ter uma vida com o Senhor. Se você tiver, ele muda seu desejo. Ele tira suas vontades que não vêm da vontade dele. Ele muda a sua vontade de adulterar. Eu já falei, como eu disse, são muitos pecados. E ele pode mudar todos. Não é um, são todos. Ele te criou para ser o que ele quer e não o que nós, a nossa carne caída quer que nós sejamos. O que o inimigo diz que nós temos que ser. Não. O Senhor te criou para ser filho, para ser filha, amados do Senhor. Mas para você conhecer isso, você precisa se entregar. Como? Palavra. Foi assim que ele entrou na minha vida. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele pode libertar você de todas as amarras do inimigo. Só se entrega. Depois me conta. Comenta lá nas minhas redes sociais. Aline, é verdade, eu fiz o teste. Eu li a palavra e o Senhor entrou na minha vida. Eu garanto para você, Ele faz. E Ele é incrível. Deus te abençoe e te alcance, assim como Ele me alcançou. Amém. Amém. Glória a Deus. Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e está estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!